Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Raquel e hoje eu vim aqui explicar para vocês como fazer boas apresentações no PowerPoint. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, clique no joinha e, é lógico, deixe um comentário aí para incentivar o vídeo. Bom, vou iniciar a apresentação falando um pouquinho sobre as dicas. Não, peraí, Raquel, dica? Como assim dica? Eu vim assistir esse vídeo para saber como fazer boas apresentações no PowerPoint. Você me vem com dicas? Pois é, gente. Não existe uma regra fixa, não existe algo rígido quando a gente fala de apresentações no PowerPoint, né? Sejam elas feitas para apresentar em trabalhos universitários ou até mesmo mais profissionais. Existem ali algumas dicas, né? Alguns nortes que nós podemos nos guiar para, então, fazer boas apresentações. Então, eu vou falar em dois pontos importantes. O primeiro deles é a escolha do template e o segundo, a formatação das informações. E, como bônus, eu vou deixar para vocês também uma fala, né, sobre as dicas da apresentação oral, alguns pontos que nós deveremos nos atentar. Então, inicialmente, vamos lá falar sobre a escolha do template. Bom, nós precisamos escolher um template, né? O template é todo esse conjunto gráfico que consta aí o fundo do slide, os elementos, enfim. É um template que tenha uma identidade visual que seja correspondente com o assunto que você vai abordar. Então, poxa vida, se eu coloquei aqui para vocês que eu vou dar dicas de como fazer uma boa apresentação no PowerPoint, opa, eu coloquei aqui, ó, o símbolo, né, de lâmpadas, porque lâmpada lembra ideia, lembra dica, lembra sugestão, lembra insights, né? Então, olha só como a representação gráfica do template, né, tem ali uma associação com o tema dessa aula, por exemplo, né? Raquel, eu preciso obrigatoriamente colocar figurinhas, animações? Não, não precisa. Você pode fazer, de repente, um slide mais clean, né? Mas com certeza absoluta, um slide mais clean, né? Ele tem uma característica mais formal. Então, provavelmente, você vai utilizar esse slide em ambientes um pouco mais formais, né? Então, a gente tem que sempre colocar ali o template com uma identidade visual relacionada ao conteúdo. Por que isso é importante? Porque cria empatia com o seu público, cria uma atração com o seu público. Opa, pera lá, o que a Raquel está falando aí mesmo? Mas, nossa, que interessante esse visual, né? Então, nós temos que ter este primeiro cuidado. Existem já vários sites que têm ali templates já prontos. O próprio PowerPoint, ele já tem, né, ali alguns designs. No PowerPoint nós encontramos como designs já colocados, né? Mas também nós temos esses templates mais modernos e mais temáticos, inclusive, em sites, como, por exemplo, o site Carnival, né? Depois eu coloco aqui nos comentários, na descrição do vídeo para vocês o link. É um site onde tem vários templates gratuitos, eu acho que deve ter para mais de 100, 200 templates, e nós conseguimos, então, brincar aí com esses templates de acordo com a nossa necessidade. Um segundo ponto é a padronização visual. O que é isso, Raquel, padronização visual? Olha só, eu iniciei o vídeo, não iniciei o vídeo? Para o início do vídeo, eu coloquei um slide azul, né? Então, tinha lá um slide azul. Depois, quando eu coloquei para o título, quando eu coloquei o subtítulo, eu usei o mesmo slide. Ou seja, vocês já sabem, até mesmo de modo involuntário, que... Eu vou até voltar aqui o slide, ó. Sempre que eu apresentar um slide azul, eu vou apresentar um título. Opa! E vocês já também puderam observar que os slides amarelos, este o anterior e este o que está guiando a minha fala, eles então representarão o quê? O slide de conteúdo. Aposto que muitos de vocês nem tinham percebido, né, essa diferença, mas isso faz parte da padronização visual. Raquel, eu quero usar o slide todo branco, tem problema? Não, imagina, você pode usar o slide todo branco, ou todo preto, ou todo de uma cor só. Mas então você tem que criar outros elementos de padronização visual que identifiquem esses elementos básicos.
Como, por exemplo, eu posso colocar um retângulo laranja, e toda vez que eu colocar um retângulo laranja indica a condição ali de um título, né? Eu posso criar elementos ali dentro do meu template, onde eu tenho uma padronização visual, onde de forma intuitiva, quem está assistindo já vai falar, opa, isso é conteúdo, isso é título, isso é um aviso, isso de repente é um momento de reflexão. Então, nós conseguimos, através da padronização visual, então estabelecer essas condições. Também existe um outro ponto sobre padronização visual que diz respeito às fontes, às imagens, mas aí eu vou deixar para o próximo tópico, que é justamente a formatação das informações. Então vamos lá, a primeira formatação que nós devemos estar atentos. Nós devemos observar a fonte que nós vamos utilizar. Opa, tem que ser uma fonte legível. Ah, Raquel, mas como assim? Todo mundo sabe disso. Qualquer fonte é fonte legível no PowerPoint. É mesmo? E essa daqui é legível? Se eu apresento uma informação com uma fonte que não é legível, com certeza absoluta o público vai desfocar a atenção na minha fala, que é o principal, e vai fazer o quê? Vai tentar ler o que está escrito. E nesse movimento de tentar ler o que está escrito, a cabeça do público já foi para outro lugar, você perdeu o gancho com o público, né? Então, não utilizem fontes que não sejam legíveis, tá? Depois, nós temos ali nós temos que ter uma fonte padronizada para os títulos e seria adequado que tivéssemos outra para os textos. Então, vocês também já puderam observar que nos slides sempre existe aqui, ó, formatação das informações. Este aqui é o título, né? Eu sempre deixarei ele à mostra e olha só como a fonte dele é diferente da fonte utilizada no texto. Então, facilmente eu consigo identificar o que é título, o que é texto, né? Isso é importante também nós estarmos atentos. Eu preciso sempre colocar uma fonte diferente? Não, eu posso de repente colocar um negrito, uma fonte, um tamanho maior, um tamanho menor, né? Existe também esse tipo de diferenciação que nós podemos utilizar, lógico, dependendo da sua necessidade. Temos também que tomar cuidado com o contraste, né? com o fundo do slide. Então, dependendo da cor que você utiliza na sua fonte, pode ser que fique fácil de ler ou difícil de ler. Olha só neste exemplo, né? Então, o fundo do slide é amarelo, a cor da letra é um amarelo um pouco mais forte, um laranja clarinho aí, e aí fica muito difícil de nós lermos, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado também com a cor da fonte. Depois, o tamanho. O tamanho ele vai depender muito do tipo de apresentação que você for desenvolver. Normalmente, apresentações onde nós fazemos de modo virtual, as pessoas têm como ampliar a tela, né? Existem recursos que facilitam aí para que nós, então, tenhamos uma leitura legível referente ao tamanho da fonte. Quando vocês forem fazer uma apresentação presencial, seria interessante que vocês soubessem de forma prévia onde essa apresentação será projetada. Será projetada numa tela pequena, numa tela grande, né? Qual é o tamanho da sala? As pessoas que estão sentadas lá no fundo da sala, elas conseguirão enxergar o que está escrito no meu slide, né? Então, esse tamanho legível, não existe um padrão fixo. Você tem que perceber, você tem que identificar qual é o seu ambiente onde você vai fazer essa apresentação, para que então você tenha um parâmetro do tamanho, do que é um tamanho legível de letra na sua apresentação. Então, por exemplo, aqui, ó, um exemplo de um tamanho muito pequenininho, né? O que não seria adequado neste momento. Depois nós temos aqui possível destaque em palavras específicas. Então, eu posso brincar ao longo do meu texto com a mudança da fonte em determinadas palavras, como, por exemplo, agora. Então, percebam, ó, que aqui a palavra específicas, ela está em outra fonte, em outra cor, ela está até deslocada no texto, ela está na diagonal. Tudo isso são recursos que nós podemos utilizar enquanto formatação de fonte
para que a gente crie destaque em, por exemplo, num ponto específico que nós gostaríamos de salientar, ou de repente de confrontar uma palavra com outra. Então seria bem interessante que nós fizéssemos uso destas formatações. Falando agora um pouquinho sobre as imagens, nós temos que pensar que nós devemos usar somente imagens que tenham representatividade. Espera lá, eu já expliquei para vocês o porquê que eu escolhi essas lâmpadas para compor o template, né? Mas vamos pensar aqui no meio da minha explanação, certo? Vamos pensar. E aí eu estou falando sobre a formatação das informações e tal, e de repente eu coloco um coraçãozinho. Por que eu coloquei esse coração? Porque eu achei fofo? O porquê eu achei fofo não funciona, tá? Ah, porque eu quis deixar o slide mais bonitinho? Não funciona. Então essa imagem ela tem que ter uma representação, ela tem que ter ali um porquê dela existir. Então, por exemplo, essa imagem ela faz sentido com o que eu estou falando. É uma moça pensando, e lá no balãozinho tem, interessante. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês, que neste exato momento, que eu estou apresentando essas informações, vocês estão falando, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Que interessante, né? Então, neste caso, né, foi de uma forma lúdica, eu trouxe aqui uma imagem para representar esta ação, né? Mas, por exemplo, eu posso trazer um gráfico, eu posso trazer a imagem, uma foto, eu posso trazer um mapa, né? Então, eu tenho que colocar, de preferência, imagens que tenham uma representatividade. Seria bem interessante, por exemplo, que vocês em alguns slides até excluíssem as palavras e utilizassem as imagens como ponto de apoio para guiar a sua fala, né? Eu acho isso fantástico, acho isso ótimo, mas isso só acontece quando o quê? Quando eu tenho imagens que de fato tenham um propósito de estar ali na apresentação e naquele exato momento. Depois, eu também posso fazer uso de ícones para indicar pontos de atenção ou até, de repente, ações que devam ser tomadas. E vocês conhecem muitos deles, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o sinalzinho de um megafone. Opa, o megafone me induz o quê? Ah, um aviso, né? Algo que eu devo ali observar. O ponto de exclamação normalmente indica a atenção. O tique de certo, o X do errado, o lápis, opa, tenho que tomar nota, ou até mesmo outros que nós usamos no dia a dia, até mesmo sem pensar, né? O símbolozinho do e-mail, né? Normalmente é o arroba que nós colocamos ali, o símbolo do YouTube, do Instagram. Então, nós podemos fazer uso desses ícones, né? Que acabam também sendo imagens, quando nós queremos salientar alguma parte de nossa apresentação. Outros pontos, e aqui eu trouxe de uma forma abrangente outros pontos que nós devemos nos atentar. Por exemplo, nós devemos sempre colocar frases fáceis de serem processadas mentalmente. O que é isso, Raquel? Que bicho de 7 cabeças é esse? Calma, vamos lá. Vocês leram, né? Vocês estão conseguindo, de uma forma muito fácil, ler as informações ao mesmo tempo que vocês estão escutando a minha fala, né? Escutando o meu discurso. Então, isso significa que as frases que eu coloquei na apresentação, elas são fáceis de serem processadas mentalmente. Porque eu bato o olho, eu leio, eu absorvo o que a leitura me trouxe de informação e, ao mesmo tempo, eu tenho o processo auditivo também me trazendo informações referentes à minha fala, né? Seria muito diferente, por exemplo, se eu trouxesse para vocês um texto enorme, né? Não precisaria nem ser tão grande assim, mas quando você sempre traz um texto num slide, ele fica carregado. E as pessoas, elas normalmente tendem a dar atenção à leitura e se desprender da atenção da sua fala, né? O que é muito ruim, né? Então, tanto a apresentação quanto a fala, elas devem andar ali em sintonia, devem andar em harmonia. Então, evitem slides com textos carregados, como neste exemplo.
Depois nós temos que pensar na distribuição espacial das informações apresentadas. Por exemplo, nestes exemplos que eu vim trazendo para vocês até então, eu sempre mantive o subtítulo, vocês podem perceber, no lugar onde está outros pontos, eu sempre coloco no mesmo local, né? Então eu coloquei ali fonte, coloquei imagem, coloquei essas palavras, que são palavras ali, que vão guiar a minha fala, sempre neste espaço. E depois, neste outro espaço aqui de baixo, o conteúdo em forma de tópicos. Então, fica fácil detectar as informações e fica uma distribuição harmônica. Olha só como ficaria bem ruim se eu tivesse, por exemplo, feito a configuração dessa forma, né? Feito a formatação dessa forma, colocado tudo juntinho lá para cima. Olha esse espaço em branco aqui, né? Aqui embaixo, logo abaixo de distribuição espacial. Então, nós temos que ter realmente um cuidado ali quando a gente pensa na distribuição espacial do slide. Por fim, nós temos que pensar também nos erros de português. O PowerPoint, ele nos auxilia, porque toda vez que nós escrevemos uma palavra errada, ele traz ali um grifo em vermelho logo abaixo da palavra, né? Mas, caso o seu PowerPoint não esteja com essa configuração, seria interessante que você, ao concluir a apresentação, fizesse uma revisão das palavras que estão escritas, né? Afinal de contas, é muito ruim quando nós encontramos um erro de português. Lógico, errar é humano, todo mundo erra, eu errei, eu erro, eu errarei no futuro também, mas podendo evitar, é melhor, tudo bem? E agora vou trazer para vocês o nosso bônus, que são as dicas de apresentação oral. Vamos a elas! A primeira dica de apresentação oral é a postura, né? Então, existem pessoas que quando vão se apresentar ou quando vão fazer a apresentação de algo que produziram, como neste caso, produziram uma apresentação no PowerPoint, ficam nervosas. E mediante ao nervosismo, alguns tiques acabam aparecendo, como por exemplo, ficar mexendo o corpo, ficar mexendo a mão, ficar estalando os dedos, né? Então, esses tiques, nós devemos evitá-los. Como evitar esses tiques, Raquel? Primeiro, treino, que mais para o final nós vamos falar, né, sobre algumas dicas também de treino. E também é lógico que você tem que se policiar, né? E esse se policiar, talvez uma pessoa, um amigo seu, um familiar, possa te ajudar neste processo, né? Uma pessoa de fora, às vezes, consegue nos auxiliar melhor do que nós sozinhos. Em apresentações presenciais, o ideal é que nós passamos o nosso olhar ali o ideal é que a gente passe o olhar, né, nos olhos de todos os presentes. Então, é lógico que existe aí todo um contexto, né, que eu acabo de colocar essa questão do nervosismo. Normalmente, quando nós estamos iniciando, nós ficamos nervosos. E aí, quando eu bato de olho no olho, né, às vezes eu bato olho no olho na pessoa que está me avaliando, e eu já começo a ficar nervoso, e aí eu não sei mais o que fazer, eu me perco. Então, existem algumas técnicas para que você desenvolva, com o passar do tempo, né, com o passar da sua experiência, esse olhar para todos os presentes. O ideal é que a gente olhe olho no olho, né? Mas existem algumas técnicas, como, por exemplo, olhar no fundo da sala, no topo da cabeça das pessoas. Então, eu vou mirar no topo da cabeça, eu não vou olhar no olho de ninguém. Olha só que legal! Alguém sabe que você não está olhando no olho das pessoas? Não, ninguém sabe, só você. Então, olhe no topo da cabeça, né? Outro aspecto bem interessante é você colocar pontos fixos no ambiente da sala que são concretos e que você pode também mirar. Então, por exemplo, você pode mirar numa porta que está ao fundo da sala, mas que esteja ali meio mesclada com os presentes. Você pode mirar, de repente, num banner ou no braço de uma determinada cadeira que está vazia ali no público. Então, esses pontos desses objetos, que não são pessoas,
podem te auxiliar nesse processo. Porque um objeto, ele não te julga. Um objeto, ele não vai te trazer nenhum desprezo, né? Porque isso, infelizmente, acaba acontecendo. Uma outra dica é você pegar as pessoas que são seus amigos e espalhar pela sala. E aí você então bate o olho, você olha, você fixa o seu olhar nessas pessoas que são seus amigos, que são suas pessoas de confiança. Ninguém vai saber que eles estão espalhados ali na sala. E o ideal é combinar com eles para que eles fiquem fazendo assim, ó, com a cabeça. Ou seja, um reforço positivo, né? Porque quando nós temos esse reforço positivo, nem que seja com esse balançar de cabeça, nós temos uma resposta que nos tranquiliza, ou seja, tá dando tudo certo. Vou prosseguir numa boa, né? Então eu trouxe aqui algumas dicas aí, de repente, de uma apresentação realizada para um público de forma presencial. Nós temos também ali que ter um ponto de atenção, que nunca ficar de lado ou de costas para o público que você está falando, né? Porque normalmente nós temos uma posição que não é muito adequada, mas é o que nós mais encontramos, onde existe uma tela sendo projetada, você apresentando e o público assistindo. Então, se nós traçássemos uma linha, nós encontraríamos exatamente 3 pontos nessa linha em apresentação, apresentador e público. Então, essa situação é muito difícil porque você tem que virar a cabeça, você tem que olhar para o público, né? Então, o ideal é que você vire sua cabeça ou vire lateralmente o seu corpo, mas por alguns breves segundos, só para que você retome ali pontos que estão na apresentação, mas que logo em seguida você olhe e se vire para o público, tudo bem? De forma virtual. Qual a dica que você pode nos passar, Raquel? Bom, a primeira é olhar para a câmera. E aqui fica muito claro, até no vídeo que eu estou gravando, os momentos que eu estou olhando para a câmera, como por exemplo agora, né? Então o meu olho está na bolinha ali da minha webcam, onde eu estou fazendo a gravação desse vídeo. E diferentemente dos momentos onde eu busco a informação no slide. Por exemplo, eu vou ler o slide e prestem atenção no meu olho. Né? Então agora ó, eu vou falar de forma contínua, sempre olhando para o slide. Olha só a diferença, né? Então qual é a forma que vocês acham que é mais acolhedora para o público? É esta que eu continuo fazendo, ou seja, estou olhando somente para o slide, ou esta onde eu olho para a câmera, né? O ideal é que a gente sempre olhe para a câmera. Por quê? Traz uma aproximação, traz uma empatia, né, com o público que está nos assistindo de forma virtual. Tudo bem? Muito bem, vamos prosseguindo aqui. E aqui eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a fala. Então, na fala, eu tenho que ter alguns pontos de atenção. O primeiro deles são os erros de português. Ai, Raquel, mas nessa fala eu já vi que você fez já teve um erro de português. Errar, gente, é humano, né? Então, não se atenham. Nossa, eu errei, e agora? O que eu vou fazer? Meu Deus, para tudo, faz de novo. Tudo bem, errar é humano, mas alguns erros grotescos, alguns erros assim, nós realmente devemos evitá-los, né? Então, seria adequado que você se planejasse, que você pensasse ali no seu vocabulário. Se for uma apresentação que tem um vocábulo, né, uma palavra diferente, que não é utilizada no dia a dia, treine antes a pronúncia dessa palavra. Então, são algumas dicas aí referente ao português. Depois, utilizar vocabulário adequado. E esse vocabulário adequado vai depender de quem é o seu público. Imagina só você fazendo uma apresentação, por exemplo, para crianças, né? Ou, de repente, uma apresentação lúdica dentro de um ambiente mais informal. E você, de repente, vem todo formal e apresenta faz toda a sua apresentação com palavras mais rebuscadas, você até faz uma impostação da voz diferenciada. Então, essa não seria a melhor forma de abordarmos, por exemplo, vocabulários e impostação de voz para um público mais lúdico. Porém, se fosse uma palestra mais formal, numa empresa, né? Dependendo aí de como é o setor da empresa, talvez seja mais adequado, né? Então, nós temos sempre que pensar no vocabulário que nós vamos utilizar, nas palavras que nós vamos utilizar, e como nós vamos nos portar
mediante ao público que nós queremos atingir, certo? Muito bem. Não leve, se for uma apresentação presencial, nada além do que o seu próprio slide. Por quê? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que eu fiz ali o meu slide, mas eu deixei aqui, ó, tudo anotadinho, né? Para quê? Se você precisa de uma anotação no papel, significa que a sua apresentação no PowerPoint, ela não está bem feita. Porque todas as informações de que você precisa para guiar a sua fala, elas devem obrigatoriamente estar aí no PowerPoint, né? Estar presentes na sua apresentação, para justamente você não tenha necessidade de ficar recorrendo a outros materiais, tá? Outra questão bem interessante é não ler 100% do tempo os slides. E por que eu coloquei 100% do tempo? Porque é lógico que podem existir momentos onde isso é necessário. Por exemplo, eu vou apresentar a descrição pontual de um determinado conceito, né? Segundo Vygotsky, a aprendizagem... Barari, barará, 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 babá. Caramba, são as palavras do Vygotsky. Na minha apresentação, é importante que eu retome as palavras desse autor chamado Vygotsky da forma que ele falou, não da forma que eu interpretei e vou apresentar para vocês. Então, nestes momentos onde eu busco uma informação ali escrita de forma bem pontual, normalmente a gente utiliza isso para a leitura de conceitos, enfim, aí tudo bem para fazer a leitura, né? Agora, enquanto eu estiver explanando, não façam. Imagina só como seria a apresentação desse slide, ó, vou brincar um pouquinho com vocês. Seria assim, ó. Então agora eu vou falar um pouco sobre dicas de apresentação. Sobre a fala, nós temos que ter cuidado com os erros de português, nós temos que usar o vocabulário de forma adequada, nós não devemos levar ali, ó, nada escrito além do slide. Não podemos também ler o slide 100% do tempo. Horrível, né, gente? Então, eu não posso usar o slide para fazer a leitura dele, tudo bem? Lembre-se, ele tem que ser um apoio de aponto para guiar a minha apresentação, para guiar a minha fala. Depois, mantenha uma fala de forma natural e não decorada. E isso só consegue quem se apropria do conhecimento, né? Quem se apropria da informação, quem detém o conhecimento para passar ao público. Então, se você é um aluno, por exemplo, que ficou ali, ó, decorando de última hora para fazer a apresentação, né? A sua fala ela não será natural, ela será decorada. E é lógico que o professor, ou enfim, quem estiver ali assistindo, né, a sua apresentação, vai perceber. E, normalmente, em faculdades, isso é um ponto de grande avaliação. Por quê? Porque se nós temos algumas ferramentas avaliativas, onde nós podemos utilizar a apresentação como ferramenta de avaliação, e o aluno apresenta uma fala decorada, o que o aluno aprendeu? Nada, né? O que eu, enquanto professora, por exemplo, vou avaliar daquele aluno? Nada, porque ele está demonstrando para mim que ele não absorveu conteúdo nenhum. Ele decorou o conteúdo, o que é bem diferente quando nós realmente conseguimos nos expressar numa fala mais natural, né? Então, essa fala natural e não decorada, meu amigo, minha amiga, vocês terão que estudar muito conteúdo para depois apresentar uma fala natural, tá bom? Mas isso é possível, é lógico que vocês estudarão aí dos conteúdos que vocês irão apresentar. Não exceder o tempo determinado. Esta é a última dica e não menos importante. Então, se o tempo de apresentação, por exemplo, são 30 minutos, fiquem dentro dos 30 minutos, né? Um pouco mais, um pouco menos, enfim, isso, né, existe aí uma certa flexibilidade, mas o ideal é que a gente tenha sempre uma noção do tempo que nós estamos despendendo aí para fazer a nossa apresentação. Existem algumas dicas, né? Eu posso utilizar um relógio, eu posso pedir, se for uma apresentação presencial, para que algum colega faça algum gesto ou até mesmo me aponte quantos minutos faltam. Eu posso pedir para que eles escrevam, por exemplo, numa folha 10 e aí levante a plaquinha 10, ou seja, eu estou vendo lá na plateia que alguém levantou uma plaquinha de 10 minutos, ou seja, eu sei que faltam 10 minutos. Ou, se for uma situação um pouco mais
um pouco menos desconfortável, né? Desculpa, um pouco mais desconfortável, olha, quando eu coçar o nariz, significa que faltam 10 minutos. Então é lógico que vocês têm os colegas de vocês que podem aí auxiliar nessas dicas aí, né, para que vocês possam controlar o tempo e não se exceder. Outro ponto interessante em relação ao tempo é vocês criarem pontos de base na apresentação em relação ao tempo. Por exemplo, eu sei que quando eu chegar no slide sobre determinado assunto, eu tenho que estar mais ou menos nos meus 10, 15 minutos de apresentação. Quando eu chegar naquele outro slide que aborda o outro assunto, eu tenho que já estar nos meus 20 minutos de apresentação. Então existem aí também vocês podem criar alguns pontos de identificação de vocês, que isso não precisa estar no slide, mas vocês precisam saber de forma prévia para que vocês possam controlar esse tempo. Tudo bem? Sobre o treino, né, que eu já adiantei para vocês. Então, o que vocês devem fazer? Treinem bastante a apresentação de vocês. Existem algumas dicas, como por exemplo, eu posso treinar a apresentação no espelho, né? Então eu vou lá no banheiro, coloco o computador ali, coloco o celular e eu vou treinar essa apresentação olhando para mim mesma. E aí eu vou conseguir identificar alguns elementos. Lembra lá os tiques que eu falei? Lá eu consigo identificar. Eu vou conseguir me sentir mais à vontade com a minha própria fala, né? Então eu posso treinar ali diante ao espelho. Eu posso pedir para que amigos ou familiares, ou enfim, pessoas que morem com vocês, assistam à apresentação de vocês, né? Então coloquem lá, coloca todo mundo sentado no sofá, né? Fala assim, olha, domingo à noite, eu preciso fazer uma apresentação para vocês. E aí você vai, faz a apresentação e depois peça para que essas pessoas te deem um feedback. Essas pessoas, elas não precisam ser experts no assunto ou mesmo em apresentações, né? Podem ser pessoas leigas. O feedback de pessoas leigas, que normalmente será aí o seu público, é muito importante, né? Olha, naquela parte eu percebi que você não domina tanto. Naquela outra, nossa, você arrebentou. Olha, aquela parte eu vi, enfim, aquele slide não ficou muito clara aquela informação para mim. Então esse feedback é importante, tá? Raquel, eu moro sozinho. Eu não tenho convívio com pessoas. Não tem problema, pega uma folha, desenha um rosto e finge que é alguém. Fale para alguém, mesmo que esse alguém seja alguém imaginário, né? É importante que você se dirija a uma outra pessoa, mesmo que seja um rosto desenhado numa folha sulfite ali, tá bom? Outra dica importante você pode também fazer a gravação da sua apresentação e depois você pode se assistir, né? E aí, lógico, papel e caneta na mão e comece a anotar os pontos que você gostou, né? Que olha, esse ponto eu gostei, eu vou repetir, ou eu posso abordar dessa forma em outro momento, porque eu gostei muito dessa forma que eu fiz. Ou de repente eu falo, esse daqui não, esse ponto ficou muito ruim, eu preciso melhorar nisso. Então você vai anotando e aí também é uma autocrítica, né? Então esse treino é de fato importante. Outro ponto importante é a água, gente. Então, água, ó, vocês... Está aqui, ó, meu copo com água. Por que a água é importante? Primeiro, nós precisamos hidratar a nossa garganta. Normalmente, as pessoas, quando vão fazer a apresentação, dado ao nervosismo ou mesmo dada a falar muito, nós temos a tendência de ter ali a garganta um pouco mais ressecada, né? Ou até mesmo em acumular um pouco mais de saliva. E a saliva, né, ela vai atrapalhar na dicção, ela vai atrapalhar em momentos da sua fala. Então, não tem problema nenhum. Leve um copo d'água, leve uma garrafinha d'água. Em determinados momentos da sua apresentação, pare, tome um golinho de água, respire. Isso faz parte, não tem problema nenhum, é até uma dica. E você pode criar também pausas estratégicas, fingindo que você precisa beber água naquele momento, né? E essas pausas estratégicas, elas podem ser tanto pausas para que você crie reflexão no público, pausas para que de repente você fez uma pergunta e você está esperando ali uma resposta do público, ou até mesmo pausas para que você se acalme, né? Nossa, eu sei que no próximo slide eu vou abordar um assunto que eu preciso ter muita atenção. E eu tô com medo, tô nervosa para abordar esse assunto. No slide anterior,
toma um golinho de água, respire e aí apresente o próximo slide, tá bom? Então, gente, espero ter aqui contribuído com vocês com algumas dicas, né, sobre como fazer boas apresentações no PowerPoint. Se de repente eu não expliquei alguma dica e você tem alguma dica, olha, professora, normalmente eu faço isso, tem dado muito certo, olha, eu prefiro fazer o meu slide dessa outra forma, eu prefiro usar o template desse outro jeito, ou olha, Raquel, você colocou isso no vídeo, mas isso eu não gostei, já testei, não deu certo. Enfim, contribuam. Eu acho que quando nós passamos a contribuir, né, com o nosso colega, a contribuir na nossa comunidade, todos tendem a crescer. Então, utilizem os comentários aqui do vídeo, façam os comentários, eu deixarei livre para vocês e desejo para vocês excelentes apresentações. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um joinha, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.